Graça e a paz, povo de Deus. Amém? Todos estão vivos, sim ou não? Amém. Vou novamente, a graça e a paz, povo de Deus. Amém. Glória a Deus. Abra sua Bíblia em Ezequiel capítulo 37. Ezequiel capítulo de número 37, a partir do versículo de número 1. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 37, a partir do versículo 1. Vamos juntos declarar o nosso amor à palavra do Senhor. Senhor, eu amo a tua palavra, glória a Deus. Diz assim o texto bíblico, é um texto conhecido, porque fala sobre a visão do vale de ossos secos. E hoje o Senhor tem uma palavra para nós, nessa visão que o Senhor deu ao profeta Ezequiel. Capítulo 37, a partir do versículo 1, diz assim: Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Ele me fez andar ao redor deles, e eu pude ver que eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: Filho do homem, será que esses ossos podem reviver? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Então ele me disse: profetize para estes ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar em vocês o Espírito e vocês viverão, porei tendões sobre vocês, farei crescer carne sobre vocês e os cobrirei de pele, porei em vocês o Espírito e vocês viverão, então vocês saberão que eu sou o Senhor. Então profetizei como me havia sido ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra os ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que apareceram tendões sobre os ossos, cresceram as carnes, e eles se cobriram de pele, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: profetize ao Espírito, profetize, filho do homem, e diga ao Espírito: assim diz o Senhor Deus, venha dos quatro ventos, ó Espírito, e sobre estes mortos para que vivam. Profetizei como ele me havia ordenado, o Espírito entrou neles, eles viveram e se puseram em pé, formavam um exército, um enorme exército. Então ele me disse: filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos estão secos, perdemos a nossa esperança, fomos exterminados. Portanto, profetize e diga-lhes: assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei as sepulturas de vocês, e os farei sair delas, ó povo meu, e os levarei de volta à terra de Israel. Amém? Vamos orar. Pai amado, graças te damos pela tua bondade, graças te damos pela tua misericórdia, pela tua fidelidade, meu Senhor dos exércitos. Nós estamos agora reunidos como igreja, Senhor, para recebermos a tua palavra. Espírito Santo de Deus, venha nos visitar agora, Senhor, venha falar ao nosso coração de uma forma poderosa. Abençoe todos nós que estamos aqui reunidos, ó Deus, da família Nova Vida. Também esteja abençoando todos aqueles que estão nos assistindo pelo YouTube. Que a graça, a misericórdia, a paz do Senhor alcance todos nós aqui, bem como estes também. Fale conosco, Espírito Santo, cativa a nossa mente, cativa o nosso coração, repreenda toda a obra do inferno, todo espírito das trevas, tudo aquilo que se levanta para roubar a tua palavra, caia por terra em o nome de Jesus. Fale conosco, Deus, e nos abençoe em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Antes de você sentar, diga para 3 pessoas: Shalom. Glória a Deus. Podeis assentar. A esperança de um futuro vitorioso é o assunto que eu quero falar com você nessa noite. É o tema para esta palavra: a esperança de um futuro vitorioso. A palavra do Senhor
ela promove a fé nas nossas vidas. A fé vem pela palavra. A palavra ela promove, ela gera fé no nosso coração. Quando nós temos fé, a fé, ela gera uma visão. A fé, ela promove uma visão nas nossas vidas. E a visão, uma vez estabelecida, ela então vai gerar a conquista. A visão vai promover a nossa conquista. Tudo começa pela fé. Não há conquista sem visão, não há visão sem fé, não há fé sem a palavra de Deus. Profetizamos porque as nossas palavras, elas vão chegar antes dos nossos pés. É por isso que nós profetizamos. É por isso que nós lançamos uma palavra de uma forma profética. Porque antes dos nossos pés chegarem naquele lugar, naquela atmosfera, naquele território, as nossas palavras chegam. Por isso que é palavras proféticas, né? Mesmo diante de um vale de ossos secos, provavelmente de um cemitério antigo, aonde foi se deixando cadáveres e ali foi se juntando vários exércitos, vários cadáveres, né? Mesmo diante do vale de ossos secos, a palavra profética trouxe vida, aonde não tinha nenhuma vida, aonde não tinha nenhuma esperança. Sempre há esperança para aqueles que creem na palavra de Deus, amém? Você crê na palavra do Senhor, sim ou não? Sim ou não? Então diga assim, há esperança para a minha vida, amém? Então a profecia, ela restaura a esperança de um futuro melhor, a esperança de uma bênção, a esperança de algo melhor, a esperança de uma casa melhor, a esperança de uma igreja melhor, de uma cidade melhor, de um relacionamento melhor, a esperança de algo melhor na nossa vida, de um futuro glorioso. Nós encontramos aqui o profeta Ezequiel sendo levado por Deus, tendo uma visão, e ele se coloca como um atalaia para poder compartilhar as boas novas de restauração para aqueles que eram ossos, para aquilo que só tinha ossos, né? E nós entendemos que nesse tempo Deus também está levantando os seus atalaias, os seus profetas. Deus está levantando aqueles que não dormem, para que possam levantar aqueles que não acordam. Tem muita gente dormindo, tem muita gente que não acorda para a vida. Quantas vezes eu me pego pensando e até me indagando, Senhor, mas eu ensino, mas eu falo, Senhor, mas eu ministro, eu gasto o meu tempo. Por que essa pessoa ainda está dormindo desse jeito? Por que não acorda para a vida? Por que não acorda para a realidade, para as situações? E eu me lembrei de um livro, Águia ou Galinha. O autor é o pastor Jorge Linhares, aonde ele cita as características da galinha e ele cita as características da águia. E aí ele faz uma comparação desses dois animais com o procedimento que muitos de nós temos, inclusive muitos cristãos. Alguns estão continuando olhando, só ciscando para baixo, só olhando aqui o seu território, só ciscando as coisas aqui, enquanto a águia, ela é o animal que olha para o horizonte, ela está sempre olhando para o futuro, ela não para diante de uma tempestade. Se precisa atravessar uma tempestade, ela atravessa aquela tempestade para poder alcançar ou fazer voos mais profundos, então mais longe. Então Deus levanta os seus sentinelas. Os sentinelas de Deus são aqueles que não estão extasiados por um mundo sem esperança. Muitas pessoas já não têm mais esperança, o mundo já não tem mais esperança, mas o sentinela, o profeta, a profetisa do Senhor, ele não é anestesiado pela falta de esperança do mundo, ele não é anestesiado pela falta de fé, ele não é anestesiado pelo conformismo, ele não é anestesiado pelo desânimo. O mundo é assim mesmo. Não, o mundo está assim, mas ele pode mudar pelo poder que há no nome de Jesus. Então esses sentinelas, eles profetizam, eles falam, porque eles estão acordados, vendo o que Deus está fazendo, eles estão atentos aos movimentos do inimigo, né? E não há discernimento sem intimidade.
Para nós discernirmos um futuro glorioso, para nós discernirmos as bênçãos de Deus, nós precisamos ter intimidade com o Senhor. Porque o ser humano, eu e você, se nós nos distanciarmos de Deus, nós seremos como peixe fora d'água, fora do seu ambiente. Não irá sobreviver, irá morrer, é questão de minutos para poder morrer, acabar o oxigênio, acabar a vida. Assim também é a pessoa que não está na intimidade, não está na presença do Senhor, ele é um peixe ou ele se sente um peixe fora d'água. Então há esperança de um futuro vitorioso para você, amém, igreja? Há um futuro de bênção para a sua vida. Agora, o que eu faço para encontrar com esse futuro de bênção? O que eu faço para poder chegar a esse futuro vitorioso? Primeiro, busque ter uma experiência profunda com Deus. Busca conhecer o Senhor Deus na intimidade. O versículo de número 1 diz assim: veio sobre mim a mão do Senhor. Ezequiel, ele tinha uma experiência profunda com Deus. E quando a mão de Deus veio sobre ele, ele pôde discernir que aquela era a mão de Deus. Ele pôde discernir que aquela era a palavra de Deus. Ele pôde discernir que aquele era Deus que estava falando com ele. Então, busque ter uma experiência profunda com Deus. Você não está no vale para morrer. Você está no vale para profetizar. Você não está passando essa luta para cair. Você não está passando essa luta para ser derrotado. Você está ali para profetizar a vida, profetizar a esperança. Quando Deus está com você, a esperança sempre é de vida e não de morte. Hoje é um dia que se celebra a morte, que se cultua a morte. Hoje é um dia triste para muitas pessoas. Hoje é um dia que esse espírito de morte visita a casa de pelo menos ou quase todas as pessoas, porque todos nós choramos, lamentamos, lembramos de alguém nosso que já morreu. E quantas pessoas esse dia estão abatidas, quantas pessoas esse dia não vão chegar ao final desse dia vivo, porque foi visitado pelo espírito da morte, porque cedeu às pressões desse espírito. Mas quando Deus está com você, sempre há vida. O ambiente muda. A situação muda, a casa transforma, algo muda, porque Deus está com você. O mais importante não é aonde você está. O mais importante é com quem você está. Com quem você está na hora da batalha? Com quem você está na hora da guerra? Com quem você está na hora que você sai dessa igreja, dessas quatro paredes? Porque aqui eu quero acreditar que você está com Deus, sim ou não? Mas e lá na sua casa? E lá no seu relacionamento? E lá no lugar onde você trabalha? E lá na rua? E lá junto com seus parentes, com seus vizinhos? Quem está com você? Então o mais importante não é onde você está. O mais importante é com quem você está. Com quem você está. Porque se você está com Deus, Deus te sustenta. Se você está com Deus, Deus te abençoa, Deus está contigo. Observe comigo aqui mais uma vez, atentamente, a leitura do versículo 3 e o versículo 4. Então me perguntou: filho do homem, será que esses ossos podem reviver? Respondi: Senhor Deus, tu sabes. Então ele me disse: profetize para estes ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Quem estava com ele era Deus. Era Deus, ele estava num lugar, num vale, num cemitério de ossos, mas o autor da vida estava com ele. E assim também é contigo. Se Deus está com você, não importa o lugar, aquele lugar será mudado, aquele lugar será transformado, porque há uma experiência profunda quando nós ouvimos, Romanos capítulo 10, versos 17, abra sua Bíblia comigo aí nesse texto. Carta aos Romanos, capítulo 10, versículo de número 17. É um texto que eu já citei aqui, e é um texto bastante conhecido. Romanos 10, 17, Senhor, eu amo a tua palavra, diz assim: e assim a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo.
Uma experiência profunda vem quando nós ouvimos a palavra do Senhor. Quando nós ouvimos a palavra de Deus. Agora, é muito importante a gente entender que nem sempre a gente ouve a palavra e isso gera fé no nosso coração, porque há uma diferença entre escutar e ouvir. Parece que é a mesma coisa, mas não é. Quantas promessas você escutou, mas não ouviu, não reteve, não alimentou o seu coração? Falaram, leram, e você apenas escutou. Isso não desceu ao seu coração, não entrou na sua vida. Deus está conduzindo a sua história de vida. O dedo de Deus está na sua história de vida. Mesmo com as escolhas erradas que nós fazemos, Deus continua lá conosco, nos ajudando a passar por esse vale sombrio. Então Deus está conduzindo a sua história. Se ela é de dor, se ela está sendo de sofrimento, de ansiedade, Deus está conduzindo a sua história para transformar a sua história numa grande história de superação, numa grande história de vitória. Então busque a intimidade, busque se aprofundar. Como Ezequiel entendeu que naquela visão era a mão do Senhor vindo sobre a vida dele. E nós só compreendemos, nós só ouvimos Deus quando nós temos experiência com Deus, quando nós valorizamos a vida espiritual. Infelizmente, nós encontramos muitos cristãos que não valorizam a vida espiritual. Eles valorizam a família, isso é bacana, eles valorizam a vida financeira, bacana, tem que trabalhar, eles valorizam a vida profissional, tem que ter uma boa profissão, eles valorizam o relacionamento, mas quando chega na vida espiritual, muitos não valorizam, não priorizam a vida espiritual. E eu falo isso com tristeza no meu coração, de ver pessoas aqui conosco, entre nós, que estão na igreja, mas que não valorizam a vida espiritual. Nós temos 11 anos que nós fazemos oração aqui uma vez por mês na igreja. E para minha tristeza, tem pessoas aqui conosco que nunca vieram aqui nesses 11 anos. Isso é tristeza, irmão. Isso é falta de valorizar. A pessoa que não valoriza a oração, é difícil entender que ela é um cristão de verdade. Porque todo cristão entende que a comunicação nossa com Deus é através da oração. Quantas pessoas hoje no feriado de dia 15 de novembro, aliás, já estou no dia 15 de novembro, né? Mas foi bom eu falar, porque dia 15 de novembro nós vamos ter aqui na igreja, né, um evento maravilhoso para você. Você não pode perder. É o Encontro Start, ativação de negócios, né? Vai estar um amigo aqui, um homem de negócios, meu amigo lá de Belo Horizonte, ministrando para nós, ativação de negócios. Então você não pode perder, mesmo que você está desempregado, ou que você não trabalha para você mesmo, ainda está trabalhando para os outros, venha participar dia 15 de novembro, às 18 horas aqui. Mas dia 2, quantos poderiam estar aqui? Né? Mas a gente sabe que nem sempre cuidar da vida espiritual é a prioridade. Alguns estão trabalhando, outros estão viajando, né? A gente entende. Mas outros que estão sem fazer nada em casa, porque não valorizam a vida espiritual. Então Deus está conduzindo a sua história de dor para transformar numa história de superação. Então, para nós encontrarmos um futuro vitorioso, um futuro abençoador, busque a experiência profunda com o Senhor. Em segundo lugar, foque na promessa e não na realidade. Foque na promessa e não no momento que você está passando. Não no momento que você está vivendo. Versículo 5, acompanhe comigo a leitura aí. Vamos voltar lá para Ezequiel, capítulo 37, versículo 5. Senhor, eu amo a tua palavra. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar em vocês o Espírito, e vocês viverão. Né? Não foque nos ossos, foque nas promessas. Foque nas promessas, foi isso que o Senhor incentivou Ezequiel. Ele olhou para os ossos, mas Deus falou com ele: profetiza vida, profetiza
vida sobre esses ossos, profetiza carne, profetiza músculo, profetiza tendões, sangue, pele, profetiza. Quando a realidade era uma realidade de ossos. Talvez os ossos representem na sua vida o que não aconteceu, ou esperava tanto aquilo e você está passando anos e anos esperando, preso ao que não aconteceu. Talvez ossos na sua vida representam os erros, e quantos de nós não erramos? E você continua preso aos seus erros, olhando para os erros. Talvez os ossos representam os pecados, representam as frustrações, representam aquela má escolha, representam aquela situação que não deu certo, representam o se eu tivesse, talvez representa tudo isso. E isso a gente precisa entender que não é capaz de tirar você da onde você está. Essa realidade que você talvez está vivendo, de coisas que passou e você está preso a essas coisas ainda. Nós costumamos dizer que museu é coisa do passado, é coisa de museu. Esses dias ministramos aqui, a pastora ministrou, depois a gente também falou algo importante, que os retrovisores do carro é para você olhar só de vez em quando, porque eles mostram o que já passaram, o que ficou para trás. Se você ficar só dirigindo, olhando para o retrovisor, o que vai acontecer? Você vai bater. Assim é muita gente que fica dirigindo a vida, vivendo a vida, só olhando para o retrovisor do passado, para os olhos. Mas por que não deu certo? Mas eu queria tanto, Fica olhando, olha para frente. Olha para o painel da frente, olha para o futuro que tem na frente. Então, o verdadeiro diagnóstico é o diagnóstico da fé. Esse é o verdadeiro diagnóstico, é o diagnóstico da fé. Então, foque na promessa. Não foque na realidade, não foque nos problemas, não foque nos ossos, Não foque nisso. Você tem que ler a sua realidade a partir da promessa. Essa é a leitura que você tem que fazer da realidade que você está vivendo. É através da promessa que o Senhor tem dado para a sua vida, Porque a profecia, ela escreve a nossa história a partir da eternidade. Porque a profecia é a palavra chegar antes dos meus pés. É eu lançar o decreto e ela sai lá da eternidade para vir se materializar, para vir se cumprir, O seu bote salva-vidas é a promessa de Deus. Não é a realidade, não é a situação, é as promessas do Senhor para a sua vida, Quando nós esquecemos das promessas, uma parte do nosso futuro deixa de existir, porque nós não lembramos mais das promessas. Nós olhamos e ficamos só presos à realidade, Então não esqueça as promessas, grave as promessas, anote a promessa, medite na promessa, escreva a promessa. O Salmo de número 1, versículo 2 diz assim: antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite. Em outras versões diz assim: ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor. Então vai para a palavra, leia a palavra, anote a palavra, rumine a promessa em sua mente, até que ela não saia dos seus pensamentos, até que ela fique impregnada na sua vida, até que ela tome conta da sua vida. João capítulo 1, versículo 1 diz assim: no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Em outras versões já traz a palavra, verbo já é palavra, O logos de Deus é a palavra já existia antes, desde a eternidade. Jesus já existia, já era Deus, já estava com Deus, Então guarde a promessa até que ela não saia dos seus pensamentos, porque muitos de nós às vezes ficamos presos à realidade. A realidade não sai do pensamento, a realidade não sai da ponta da língua, a realidade não sai das falas. É o dia inteiro falando da realidade, é o dia inteiro falando do problema, é o dia inteiro falando da dificuldade. A realidade não sai da mente, na igreja, mas pensando na dificuldade, cantando, mas... Então mude isso, guarde a promessa, até que ela não saia dos seus pensamentos. Guarde a promessa até que você caminhe sobre ela.
até que você ande sobre ela. Guarde a promessa até que você se torne a própria promessa. Em tempos difíceis, em tempos de dores, em tempo de angústia, em tempo de luta, esquecer do que Deus disse é afundar o único bote capaz de te resgatar da tempestade, que é a promessa. É o único bote que pode te resgatar no meio da tempestade, é a promessa. Quando você esquece da promessa, você afunda esse bote. E aí tem muita gente afundando na fé, afundando na vida espiritual, afundando na vida cristã, porque perde a promessa, esquece das promessas. Lembra mais da adversidade do que das promessas. Lembra mais dos problemas do que das soluções. A fé é nós olharmos o gigante, não do ponto de vista do gigante, não de baixo para cima, porque sempre ele vai ser gigante. Quando nós olhamos da perspectiva de baixo para cima, a luta é maior, a impossibilidade, a dificuldade, mas quando nós olhamos com os olhos da fé, nós olhamos em outro nível, nós olhamos o nível de cima para baixo. Aí tudo é possível ao que crê, diz a palavra do Senhor. Amém? Então foque na promessa. Foi isso que o Senhor disse para Ezequiel. Ô Ezequiel, será que esses ossos podem voltar a ter vida? Ezequiel, sabendo da intimidade com Deus, o Senhor sabe todas as coisas. E aí Deus manda ele falar para os ossos, e ele focou na palavra. Ele verbalizou a promessa, ele profetizou a bênção, ele declarou um futuro para aqueles ossos, para encontrar a esperança de um futuro abençoador. Em terceiro lugar, coloque-se de pé e parta para a missão. Coloque-se de pé e vai viver, e vai reagir, e vai fazer. Não fique esperando as coisas, não, vá para a missão que o Senhor tem te dado. Versículo de número 10. Ezequiel 37, 10, Senhor, eu amo a tua palavra. Profetizei como ele me havia ordenado. O Espírito entrou neles, eles viveram e se puseram em pé. Formavam um exército, um enorme exército. Então coloque-se de pé e parta para a missão. Deus deu a visão para Ezequiel, Deus questionou Ezequiel, Deus falou com Ezequiel. E o que Ezequiel fez? Ele fez. Ele cumpriu a palavra. E o texto diz aqui que quando ele viu aqueles ossos que não tinham nada, eram sequíssimos, viraram um exército enorme de muitas pessoas. Será que você está pronto para ver o seu local de dor se transformar em um ministério? Será que você está pronto para ver a dificuldade que você está passando, você conseguir ajudar outras pessoas nessa dificuldade que você está passando? Deus te chama hoje para te colocar de pé e para você cumprir a missão que Ele preparou para você. Os mercenários, eles lutam por ambição, eles lutam por dinheiro, eles lutam por fama, eles lutam por poder, mas um exército luta por uma visão. Que você seja esse exército que lute por esta visão, a visão do Senhor, a visão das promessas do Senhor. Aqueles ossos, aquela situação, não tinha esperança, não havia esperança. O versículo 11 diz assim: então ele me disse, filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos estão secos. Perdemos a nossa esperança, fomos exterminados. Quantas vezes você tem perdido a esperança? Quantas vezes, quantas batalhas, quantos dias você amanhece e quantas vezes você verbaliza, não tenho mais esperança, estou num vale de ossos secos, não há mais esperança para mim. Foi isso que Deus disse para o profeta: olha, esses ossos representam a casa de Israel que estão sem esperança, Quero dizer para você que o seu passado não chega perto do que Deus fará no seu futuro. O seu futuro será grande.
mas desde que você foque nas promessas, desde que você se levante da onde você está, se coloque, vai fazer a missão, se coloque, vai fazer o que Deus quer, né? Amanhã nós finalizamos os 40 dias de propósitos, 40 dias que nós recebemos palavras, ministrações, despertamento, aonde o Senhor nos mostrou os 5 propósitos de vida que Ele tem para nós. Se coloque de pé, vá fazer isso, vá viver isso. Ah, pastor, mas não, você sabe. Para de ficar guardado, de preso ao passado. Vá construir o seu futuro. Pessoas feridas não lutam. Pessoas feridas desistem. É por isso que você precisa de cura. É por isso que precisa que atalaias, soldados estejam acordados, para acordar aqueles que estão dormindo, para curar aqueles que estão enfermos. Aquele vale de ossos secos, depois desse quadro, depois de todo esse mover, deixou de ser um lugar da desistência, deixou de ser um lugar do passado, deixou de ser um lugar de sonhos sepultados, e passou a ser um exército de guerra, um grande exército, diz aqui o profeta Ezequiel, né? Eu creio que Deus está extremamente interessado em mudar a atmosfera do lugar onde você está vivendo. Deus está extremamente interessado em mudar o ambiente onde você frequenta, mas tudo depende de você, tudo depende de mim, depende de você, né? Então, tome posse dessa palavra, tome posse desta verdade para a sua vida, porque há esperança para um futuro abençoador, para um futuro glorioso. O versículo de número 12 diz assim: portanto, profetize e diga-lhes, assim diz o Senhor, eis que abrirei a sepultura de vocês, e os farei sair delas, ó povo meu, e os levarei de volta à terra de Israel. Os túmulos estão abertos. O que você sepultou? O que você já enterrou? O que você já desistiu? Deus está te tirando da desistência. Deus está querendo tirar você da desistência e abrir o céu sobre você. Deus está te levando a um posicionamento para mudar o seu destino, para mudar o seu futuro. Aquilo que está sepultado, Deus está te colocando, né, numa posição de realização, de conquista, de posicionamento. Para nós finalizarmos essa palavra e orarmos, o versículo de número 26 e 27 diz assim: farei com eles uma aliança de paz, será uma aliança eterna. Eu os estabelecerei, os multiplicarei, e porei o meu santuário no meio deles para sempre. O meu tabernáculo estará com eles. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Prepare-se para um nível de presença de Deus. Prepare-se para um nível de intimidade. Prepare-se para um nível de conquista, para um nível de bênção, para que o céu se abra sobre a sua vida. Para que o céu se abra sobre a sua casa, sobre a nossa igreja, sobre a nossa cidade. Diz o texto bíblico: eu estabelecerei uma aliança com eles. Eu os multiplicarei. Eu porei o meu santuário no meio deles. A presença do Senhor está com você. Volto a dizer, o mais importante não é onde você está, mas é com quem você está. Amém? Vamos colocar de pé. Nós vamos orar ao Senhor nessa noite. Colocarmos a nossa vida diante de Deus, diante dessa palavra desafiadora, a esperança de um futuro vitorioso. Essa experiência do vale de ossos secos nos traz muitas coisas interessantes e importantes para cada um de nós. Que você possa se posicionar, focar na promessa e não na realidade. Vamos orar ao Senhor. Eu gostaria que você desse a mão para a pessoa que está ao seu lado, e enquanto os irmãos estarão ministrando, solando aqui, ou ministrando um cântico para nós,
né, ao Senhor. Você vai estar orando neste momento. Esse é um momento de oração. Não deixe que nada te disperse, que nada te tire do propósito, que nada te tire desse momento. A oração sempre é um momento importante, irmãos. Então a gente tem que valorizar. A gente tem que entender que é um momento de quebrantamento, de oração, né? A gente não pode deixar que nada nos disperse, que às vezes o barulho lá fora, uma criança andando para lá e para cá, né? Ou até mesmo sair do lugar para fazer outra coisa. Esse é um momento de orar, esse é um momento de quebrar barreiras, esse é um momento de libertação, porque muitas das vezes há cadeias que nos amarram, há cadeias que nos aprisionam. Muitas das vezes a palavra até fala o nosso coração, a palavra até, ela desperta em nós, mas na hora da oração, muitas vezes nós nos despertamos, e na oração é o momento da gente guerrear contra os espíritos, as cadeias que amarram as nossas vidas. Então eu gostaria que você orasse, ajudasse esse irmão em oração em agora, para que ele possa se posicionar, né, e ter um futuro abençoador, ter a esperança de um futuro abençoador, em nome de Jesus. Ore pela fé desse irmão, ore ministrando que ele não perca a visão, não perca a esperança, ore para que ele se levante e tome um posicionamento, amém? Vai orando aí, vai intercedendo, vai clamando por esse irmão que está do seu lado, né? É muito importante orarmos uns pelos outros. A palavra do Senhor diz que onde estiverem dois ou mais reunidos em meu nome, ali eu estarei, diz o Senhor. Então Deus está aqui ouvindo a sua oração, ouvindo o seu clamor, ouvindo a sua súplica. Vai intercedendo, pedindo ao Espírito Santo que gere fé no coração desse irmão, que ele possa se posicionar, que ele possa olhar com os olhos da fé. Oh, aleluia, Jesus. Vai orando, vai intercedendo. Vai pedindo ao Senhor que libere a palavra, que cure os lábios. Muitas das vezes nós estamos presos à realidade, à fatalidade. Muitas vezes o nosso linguajar se acomodou com o sistema mundano, se acomodou com o negativismo. E nós precisamos ser curados na nossa língua, para que a gente tenha uma linguagem de fé, uma linguagem profética, uma linguagem abençoadora. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Se você se encontra desse jeito, peça ao Senhor que toque, que cure os seus lábios, que tire a palavra de derrota, a palavra de fracasso, a palavra de maldição dos seus lábios, e que da sua boca saia palavras de bênçãos. Aleluias. Em nome de Jesus, Espírito Santo. Toque, Espírito Santo de Deus. Gere fé, esperança aos nossos corações. Gere posicionamento. Oh, shei barabalaba, sorecanda arabaxê. Halama, sorecanda laba, chorecanda, recanda labacê. Oh, recanda laba, sorebalama, sorecanda labaxê. Oh, rebalaba, sorecanda, recanda la, chorebalaba, xerecanda, recanda labaxê. Oh, aleluias, aleluias. Oh, Deus da glória. Oh, Deus poderoso, Deus que opera maravilhas, Deus do sobrenatural. Oh, Senhor dos exércitos, Pai maravilhoso. Ore pela sua vida, peça ao Senhor que libere a bênção, peça ao Senhor que cure a sua vida, que liberte a sua vida de uma forma poderosa, em nome de Jesus, em nome do Senhor Deus dos exércitos, em nome de Jesus, oh Pai. Toque nesse coração, meu Pai, quebre toda a fortaleza da alma, toda a fortaleza que há nessa vida, meu Pai, de uma forma poderosa, meu Deus. Tenha misericórdia, Deus amado. Oh, Espírito Santo de Deus, faça a tua obra poderosa, Senhor. Opera o teu milagre, opera o teu sobrenatural, em nome de Jesus, em nome do Senhor dos exércitos. Oh, aleluias. Oh, Deus, em nome de Jesus. Abençoe, Espírito Santo, este homem, essa mulher.
Abençoe todos que estão nos assistindo, nos acompanhando pelo YouTube, Deus. Visite esse homem, essa mulher, essa criança, essa casa, mude essa realidade. Traga paz, traga esperança, traga vida, Deus, em nome do Senhor. Levante esse homem, essa mulher para o posicionamento, para caminhar, para romper, para a intimidade, para olhar nas promessas do Senhor, meu Pai. Em nome de Jesus, profetizamos a vida, profetizamos a cura, profetizamos a salvação, profetizamos a libertação, profetizamos a paz, profetizamos, meu Deus, o amor, profetizamos, ó Deus, a resolução dos problemas, profetizamos, ó Deus querido, a harmonia, profetizamos, ó Deus, a prosperidade, profetizamos a salvação de almas, a salvação de vida, o despertamento, o posicionamento. Oh, Espírito Santo de Deus, oh, seja com este homem, com essa mulher, seja com a tua igreja, com o teu povo, em o nome do Senhor dos Exércitos. Nós, ó Deus, abençoamos, nós profetizamos a vida, nós profetizamos, meu Pai. Traga esperança para essa família, traga esperança nesse casamento, a esperança, Senhor, nesse homem, nesse jovem, nessa mulher, traga esperança para o nosso país, meu Pai, em nome de Jesus, meu Pai, profetizamos a vida, focamos nas promessas do Senhor, meu Deus, se conosco, meu Pai amado, em cada momento da nossa vida, aonde quer que nós estejamos, que o Senhor esteja conosco. Deus, nos ajude a vencer, a romper essa dor, essa adversidade. Entre com cura, com libertação nessa noite. Liberte da mentira, liberte do engodo, liberte do sistema. Liberte, Senhor, de tudo aquilo que aprisiona, que amarra. Oh, Pai, venha nos curar a alma, venha nos curar, oh Pai, nossos pensamentos. Venha curar, Deus, oh Deus querido, as nossas emoções. Ministre vida sobre cada um de nós. Em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Abraça essa pessoa e diga para ela: você é um vencedor em Cristo Jesus. Dê um abraço nela, né? Diga para ela: você é um vencedor em Cristo Jesus. Você é uma vencedora em Cristo Jesus. Oh, aleluias. Vamos cantar ao Senhor em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Agora você pode levantar as mãos aos céus e dar um louvor de palmas ao Senhor. Amém. Glória a Deus.